Deixa eu ver se eu aceito aquilo. Assim, eu tava esperando estabilizar o sinal, porque senão não dá pra gente conversar direitinho, né? Agora funcionou. Agora funcionou, agora deu certo. Então, novamente, Igor, que prazer revê-lo, meu amigo, depois de tanto tempo. Nossa, o prazer é meu. Morrendo de saudade de você. Eu também, Lu. Nossas conversas aí, noites conversando, maravilha. Eu sempre achei você muito iluminado, seus Imagina, diálogos comigo. você Sempre me quer. trouxe, sempre me trouxe muita paz, muita luz e sempre explanou muito bem os seus pensamentos. Que bom. Obrigado. Nossa. Oi, Eu Ivan, cheguei a, saudade de você. olha aí, gente, pessoal entrando. Eu cheguei a ver, inclusive, alguns dos seus diálogos aí, conversando sobre o Espiritismo, né? Que maravilha, eu gostei bastante também, viu? Ai, Eu que acho bom. que Obrigado. a palavra de Deus ela é importante e a luz ela vem de várias formas possíveis. A gente tem que saber aproveitar o que é bom, né, Lu? Eu É, achei lindo o diálogo seu. na verdade, eu acredito que a divindade se expressa por tantas formas e através de tantas linguagens que não aceitar essas expressões, prestar atenção nelas e agir com preconceito é uma forma de você não alcançar um entendimento maior sobre Deus, sobre o ser humano, sobre o amor, sobre a compaixão. Então, acho que quanto mais Verdade. você está atento a ouvir essas vozes e essas falas diferentes que acontecem pelo mundo, quanto mais você se permite conhecer o que o outro tem a dizer, mais a gente cresce. Verdade. E as opiniões diferentes, né? A gente tem que saber conviver com Sim, elas. O mundo é com tão diverso. certeza. E o nosso papo hoje tem a ver com diversidade, né? Que são as línguas diferentes aí. Eu Sim. queria conversar com você alguns assuntos, Lu. Eu comecei um desafio, vai fazer um ano atrás, dia 15 de maio. O desafio se Uhum. chama. Olha, brasileira, a Catarina entrou aí, a russa. Já já a gente conversa com você, Catarina. E aí, você tá vendo aí, ó, brasileira, Aham. ela diz que é brasileira, mas que é acriana, né? Que é lá do Acre. Mas ela mora em Saint Petersburg, na Rússia. Uhum. E aí, gente, olha só que interessante. Eu comecei esse desafio, Challenge Six, faz um ano. E vai fazer um ano em 15 de maio. E esse desafio foi porque eu estava com muito tempo vago na pandemia. E aí eu pensei o seguinte, gente, eu preciso direcionar um pouco mais o meu tempo. Aí eu já tinha estudado inglês, Lu. Eu não sei se você já passou por isso algumas vezes. Eu vou falar um pouco da minha experiência, depois você falar da sua. Eu já tinha estudado inglês em vários cursinhos. Eu estudei no ensino médio, né? O que antigamente era segundo grau, agora é ensino médio. Aí eu estudei Uhum. inglês em Wizard, Wisdom, PBF, Thinking Blue Freedom, e estudei inglês também, deixa eu lembrar aqui, no IASIG, que é super conceituado aqui em Brasília. Mas a fluência eu não tinha. Eu tentava desenvolver essa fluência e não conseguia, ela não vinha. Né? Nem para o entendimento e nem para falar também. Até para falar era uma coisa que travava a minha mente. Hoje já está um pouco menos. Depois de um ano agora com esse intensivo que eu fiz, desenvolveu bastante. Mas uma coisa que eu percebi é que nós temos alguns dispositivos no cérebro. Você que é médico pode falar muito melhor do que eu, né? Mas com a qualificação sobre essa parte neural. Tem alguns dispositivos que são bloqueados, né? E aos poucos nós vamos desbloqueando, até para a língua nativa da gente. Eu percebi isso. E a forma como nós desbloqueamos eles, ela é feita com muito carinho, muita tranquilidade. Quando você é criança, ninguém vai te forçar, fala, senão você vai morrer. É sempre com tranquilidade, com paciência, com carinho, e aos poucos a criança vai desbloqueando, entendendo e percebendo, não só a parte do listen, da escuta, mas também a parte, ó, o Thiago Pereira aí, meu amigo, da dupla Thiago e Gabriel, mas também a parte da compreensão do que está sendo dito. E aí eu consegui perceber, assim, depois de um tempo, que com muito trabalho eu conseguia desbloquear alguns desses dispositivos. Uma vez isso aconteceu, eu estava na casa de um amigo meu, chama-se Carlos Camargo, lá no Lago Sul. Tinha uma amiga nossa lá, amiga dele, né, que veio de Los Angeles. E aí essa senhora conversava com todo mundo, chamava Cília. E eu uma hora falei, gente, eu vou conversar com ela. Eu pensei, né, Lu, vou lá conversar com ela porque eu acho que devo conseguir conversar em inglês. Aí eu cheguei perto e não entendia nada, e ela não me entendia, e foi uma dificuldade, e ela só falava inglês.
Depois de 30 minutos, a gente insistindo naquilo que não estava dando certo, parece que ativou um dispositivo na minha mente e o inglês se tornou português. Tudo que ela dizia eu entendia. Aí eu parei assim, de repente, e falei, meu Deus, ativou-se alguma coisa na minha mente que eu não tinha entendido até então. E aí eu tentei depois novamente que aquilo continuasse. Quando chegou em casa eu coloquei filme, coloquei série, CNN internacional, que era jornal, em inglês, mas não conseguia fazer aquilo funcionar da maneira como funcionou lá. E eu entendi que tinha a ver com a questão do contexto. O nosso diálogo tinha um contexto. E a primeira parte para você entender uma língua tem que ser o contexto. Quando você liga a televisão, você tem que parar e assimilar, meu Deus, estou falando de quê? Senão você não consegue nem saber o assunto, né? Fala um pouquinho da sua experiência, Lu. Quando você foi nos Estados Unidos, quando você começou a fazer curso de inglês, quando é que você Então, percebeu que estava dando resultado? eu sempre gostei muito de aprender línguas que fossem estrangeiras. Eu sempre achei importante que a gente conhecesse outras línguas e eu sempre pensei muito no universo que se abre para nós quando nós temos um conhecimento maior. Um conhecimento maior sobre o que é possível ser feito e ser estudado oferece para a gente oportunidades na vida que não dá para a gente simplesmente não considerar, né? E Sim, além verdade. da habilidade de comunicação com o outro. Eu sempre tive uma disposição natural para esse aprendizado. Existem bloqueios que realmente muitos de nós temos e talvez esses bloqueios eles aconteçam principalmente por nós não encontrarmos uma justificativa muito clara. A gente estuda inglês, Motivação, verdade. espanhol, francês, alemão na nossa formação, primeiro grau, segundo grau. Alguns estão começando mais cedo hoje em dia, mas eles começam a estudar como uma obrigação, como uma imposição, como algo a mais que se tem que fazer, ter nota, ser aprovado de um ano para o outro. E tudo isso é muito aflitivo, né? E aí essa forma de aprendizado, ela dificulta muito o desenvolvimento de uma língua que não é a sua língua natal, não é o seu hábito se expressar naquela comunicação, e ela se torna até uma comunicação torturante, que você É precisa verdade. aprender para tirar nota, para ser aprovado, para mudar de uma série para outra. Alguns vão para os cursinhos e acabam ficando mais aflitos ainda, porque acabam entrando em contato com pessoas que gostam muito e muitos, que a grande maioria não gosta tanto, estão aprendendo para não reprovarem na escola, para poder prestarem vestibular, para conseguirem uma nota boa no Enem e assim por diante. E esse tipo de aprendizado que se força, esse tipo de aprendizado que se impõe, onde não existe prazer, é um aprendizado que não flui. O que aconteceu com você não é Verdade. simplesmente um desbloqueio. Você sentiu prazer no assunto, o assunto É foi verdade. convidativo, a proposta do diálogo que estava entre vocês dois foi uma proposta que trouxe liberdade, que trouxe proximidade, e ali não havia imposições de falar da melhor forma ou de se utilizar os verbos na forma correta, a frase na forma correta. E essa liberdade, ela propiciou o estabelecimento de um diálogo. Quando a gente fala em comunicação, a gente está dizendo que nós vamos colocar algo em comunhão com o outro, algo em comum com o outro. Para que a gente possa fazer esse tipo de contato com o outro, em que serão entrado em contato próximo, o conhecimento, as expressões verbais, as expressões corporais, eu preciso estar aberto a essa comunicação. E essa comunicação, ela necessariamente precisa fluir sem que haja as imposições e os impositivos que a gente vivencia nas universidades, que a gente vivencia nos colégios, nos cursinhos. O aprendizado ele precisa ser natural, ele precisa nos permitir a vivência desse prazer, esse contato de comunhão com o outro, para que a gente consiga aprender uma língua que não seja a nossa língua natural, nativa, ou como queira pensar. Eu sempre acho que quando a gente vivencia o ensino dessa forma, o aprendizado ele acaba por fluir de uma forma não só simbólica, porque eu preciso de uma nota, mas num contexto mais subjetivo, em que eu encontro
um prazer e um objetivo final nesse aprendizado. Então, os meus objetivos sempre foram ampliar o aprendizado, Ó, conseguir Pablo, bem-vindo, amigo Pablo. desenvolver. Oi? Meu amigo Pablo chegou aí, bem-vindo, Ah, viu, Pablo? seja bem-vindo, Pablo. Mas desenvolver esse contexto, mas também de me permitir acreditar que eu sou capaz, né? Dentro desse processo, muitas pessoas me falam, eu tenho muita dificuldade para aprender inglês, para aprender espanhol, francês, alemão, não consigo, não dou conta, a minha língua trava, tudo em mim trava, tudo porque a gente já está constrangido de ter que pronunciar uma palavra em uma língua que eu não me expresso. E a dificuldade também se encontra no medo que nós sentimos de como o outro nos olha, ou de como o É outro verdade. enxerga as nossas tentativas, os nossos acertos, nossos desacertos. E o quanto a gente se sente, muitas vezes, reprimido pelos comentários, pelos olhares. Muitas crianças, desde muito novas, elas recebem um contato com os pais que tendem a diminuir quem elas são, que tende a dizer para elas que elas não são capazes, que elas sempre erram, que elas não conseguem. São esses bloqueios que a gente pensa sempre que existem nos processos dos nossos aprendizados, e isso inclui o aprendizado de uma língua ou de uma comunicação nova. Para que a gente consiga, muitas vezes, dar conta do aprendizado de uma língua estrangeira, a gente tem que passar por um processo psicoterapêutico para que a gente consiga reverter essas imposições que dizem que nós não conseguíamos, que nós não daríamos conta, que não nos era possível, que nós não iríamos adiante. No entanto, tudo isso é um falso contexto externo, uma imposição externa que vem nos trazendo, na verdade, conflitos internos e que faz com que a gente tenha muita dificuldade em conseguir aprender. E ali a Camila até comentou da dificuldade que ela tinha, do constrangimento que ela sentia. Muita gente vivencia esse constrangimento, né? E principalmente porque a gente vivencia bullying na escola, né? A gente vivencia tantas questões que são muito difíceis de lidar, né? São questões que mexem com o nosso íntimo, né? Com as nossas emoções, que mexem muito com as nossas características no mundo. E respondendo um pouco do que tu perguntou, eu fiz inglês durante 15 anos, né? Eu comecei Nossa, desde pequeno, porque eu queria cantar músicas em inglês. Daí minha mãe falou, você quer cantar em inglês, então tem que aprender a falar inglês da forma legal. correta e a gente vai te matricular num cursinho de inglês. E foi assim, o meu melhor e maior presente do mundo foi ter a chance de entrar para esse cursinho, né? E eu achava muito bonito a língua, as expressões, as músicas, eu queria entender os seus significados. Então, eu comecei muito cedo, eu passei por todas as etapas, né? Desde o início, desde começar no alfabeto, né? Foi uma alfabetização numa nova língua, e aprender uma É nova isso língua, mesmo. ela é uma forma de alfabetização. É uma forma da gente se inteirar de como se pronuncia vogais, consoantes, de como se pronuncia uma frase numa língua que não é o meu hábito de expressão, né? E uma coisa que eu fazia sempre era que, para eu aprender, eu precisava me expressar. Então, eu precisava falar, eu precisava errar, eu precisava dizer o certo, dizer o errado. E o meu professor de inglês, ele tinha muito essa característica de estimular a gente a expressar tudo sem medo, né? E ele dizia que a gente aprende sempre quando nós estamos relaxados, né? Quando a Olha que gente não sente beleza. receio do que está vindo de fora do julgamento do outro, né? Ali a Camila comentou, né? Ela escreveu sobre essa barreira que ela tem prazer em estudar, mas tem a barreira. A barreira constrange o prazer, né? E ele deixava a gente bem à vontade. E eu não tinha nenhum problema, falava errado, repetia de novo, repetia, repetia. Eu ia para casa cantando as músicas, olhava a letra. Eu fazia de tal forma que a minha pronúncia conseguisse ficar igual, exatamente igual daquela música que eu estava ouvindo. Então, a princípio, a minha Legal. pronúncia era muito misturada. Tinha uma pronúncia meio texana, dependia do cantor. Então, tem palavras até hoje que eu pronuncio que dependeram muito do que eu ouvia quando eu era criança e no meu processo de formação.
Depois eu acabei indo para o avançado, depois eu fui para conversação, depois eu fui para o inglês instrumental, né? Eu fiz formação, especialização em inglês instrumental e depois eu fiz, além dessa especialização em inglês instrumental, porque eu tinha vontade de ser professor de inglês, então eu queria aprender um método Olha, de que ensinar legal. inglês. Eu cheguei a dar aula de inglês no Rio, quando eu estava na faculdade, então dava aula para cursinho de inglês, eu cheguei a dar aula há algum tempo, acho que 1 ano e meio. Então, eu fui especializar para aprender a ensinar de uma forma que fosse prazerosa, de uma forma que fosse... Olha o Lu Olival, que eu amo muito, está ali dando tchau. Eu fui aprender essa forma mais prazerosa de ensinar, de falar. E depois disso, eu ainda fiz mais um curso, que foi um curso preparatório para o inglês dentro da medicina, porque eu tinha intenção de estudar fora do Brasil, de estudar nos Estados Unidos, Nossa, que estudar legal, cuidado Lu. paliativo. Então, eu queria entender bem o inglês médico para que fosse mais fácil para mim fazer isso em algum momento, em algum tempo da minha vida. Isso tudo, e passei também a fazer coisas comigo, como assistir filmes com legenda em inglês, ficar voltando o filme para poder eu me acostumar. Isso na época ainda de fita cassete, né? Não, Lu, eu queria inclusive comentar, assim, o Lu, gente, é uma criança aí, né? Eu também, eu passei dos 30 já, o Lu também 30 anos de idade. E assim, o YouTube, tem muita gente aí, talvez alguém que esteja nos acompanhando, né? Sei, 18 anos, 15 anos, às vezes nem percebe ou não sabe. YouTube é de 2005, turma. Então, assim, na É, época que eu estudamos, anos 90, a gente não tinha nem computador, PC em casa. Era uma não. tecnologia muito avançada ter PC. E assim, eu digo mais, quando o Lu estudou medicina, né, Lu, para fazer Ai, meu TCC Deus. à mão, Pior que era TCC mesmo. feito à mão e pesquisado em biblioteca. Eu tinha que fazer, a gente não tinha data show, slide, essas coisas, a gente tinha transparência. Eu tinha uma letra bonita, então minha transparência não ficava feia. Mas aí, para de falar sobre a minha idade quando eu estudei. Vamos voltar para o assunto. Aí uma outra Ai, coisa que eu Jesus. fiz, eu sou de uma cidade do interior, então nessa cidade nossa do interior tinham mormons, né, americanos que vieram estabelecer legado e expansão da comunidade. Eu fiz amizade com eles, então eu passava Olha, 5 gente, horas legal. conversando com eles, ouvindo as pregações deles, perguntando para eles sobre pronúncia. Daí a gente conversava só em inglês para poder eu conseguir aprender melhor e conseguir me expressar melhor, né? Pensando nesse objetivo final, que era estudar fora e conseguir me comunicar e me expressar. Dentro da saúde, é muito importante, quando a gente pensa em estudar fora, que a gente consiga se comunicar com quem nós vamos estabelecer um processo terapêutico. Então, eu vou atender um paciente, né, numa outra língua, eu preciso dominar muito bem essa língua, para que eu consiga compreender o que ele está me dizendo, eu consiga alcançar as suas necessidades e, a partir Sim, daí, verdade. estabelecer um processo terapêutico de cuidado. E, ao mesmo tempo, eu preciso explicar para ele esse processo terapêutico de tal forma que ele consiga compreender com bastante integridade, com bastante capacidade de repetição, e assim ele conseguir desenvolver o que nós estamos orientando. A comunicação, ela é imprescindível para que nós, da área da saúde, possamos cuidar bem de alguém. A gente só consegue Sim, cuidar bem de verdade. alguém quando a gente se comunica muito bem. Então, eu tinha muito medo de que o meu inglês fosse muito ruim e que eu não conseguisse compreender aquilo que eles estão me dizendo, para que eu conseguisse fazer diagnósticos corretos e estabelecer um plano de cuidado que fosse extremamente bom para ele. E ao fazer isso, ao conseguir fazer esse plano de cuidado bom e que eles compreendessem, foi possível, durante o aprendizado e tudo, foi possível conseguir cuidar das pessoas, inclusive aprender o cuidado dentro de uma linha de medicina que não era a que eu fui formado e que eu não conhecia e que me ensinou bastante. Então é isso. E respondendo a outra pergunta, que foi como foi, né, quando eu cheguei lá, Quando você sentiu essa fluência que ela existia, que é totalmente diferente, né? Eu vou sim, te é contar uma verdade. coisa engraçada. Primeiro, em
Em 2005, agora estou na dúvida, foi 2005 ou foi 2006? Eu ganhei eu fui sorteado no Brasil inteiro para ir para um congresso do Cone Sul, do Mercosul, para falar sobre o ensino médico no Brasil. E Olha, eu ia como representante, a aula tinha que ser em espanhol. E eu não falava nada de espanhol. E eu ficava perguntando se não podia ser em inglês, né? Aí fiquei mandando e-mail, não, mas é no Cone Sul, você pode falar no máximo em português, mas a gente prefere que você dê a aula em espanhol. Então eu tive um tempo assim, curto para aprender espanhol. Eu fiquei desesperado tentando que responsabilidade, Lu. para me testar como que ia ser essas apresentações, como que ia ser as comunicações. Então, meu primeiro movimento assim fora do Brasil na questão do ensino, né, dando aula em um hospital numa língua estrangeira. Olha, eu vou te falar que o primeiro dia foi caótico quando eu cheguei na Argentina. Foi bem caótico na minha vida. Eu não entendia nada, era aquela confusão e eu pedia para as pessoas falarem mais devagar. Mas foi indo, foi caminhando. Assim, eu acho que o importante é você não se desesperar e correr. Como eu não tenho muita preocupação, não me preocupo com o que o outro vai achar, se vai ser engraçado, se vai ser divertido, estou mais preocupada em achar um caminho para me comunicar. Eu acabei, sabe, indo, fluindo e consegui dar aula e as pessoas perguntaram, participaram, gostaram, né, conheceram como é que era o ensino médico no Brasil, como é que era o ensino das áreas básicas. E depois, quando eu fui para os Estados Unidos, assim, chegando no aeroporto, você vê que as coisas são bem diferentes. Eles falam, às vezes, muito rápido, às vezes muito baixo. E o teu ouvido está treinado a ouvir português 24 horas do teu dia, né? É verdade. Principalmente no meu caso, que convivo com pessoas, né, na época, pelo menos convivia com pessoas que, na sua grande maioria, falavam só português, né? Não falavam inglês. Não, assim, era uma coisa assim, bem, bem complexa para mim na época, manter esse ritmo, né, de continuar falando com fluência. E lá nos Estados Unidos, chegando, eu fui vendo que era uma questão de... Eu fiquei confuso, né? Eu não sabia nem dizer mais quem eu era. Na hora que você chega no aeroporto, aí tem as coisas todas diferentes daqui. Eu estava sozinho para pegar... para ir de um local para o outro. Aí você pega um trem dentro do próprio aeroporto para ir de um local para o outro. E aí eu ficava com medo de perguntar para as pessoas me ensinar e elas respondiam de uma forma extremamente rápida, né, Eita, impaciente, e eu gente. tinha que catar aquela resposta de alguma forma. No terceiro dia que eu Meu estava Deus. lá, eu estava mais habituado assim a ouvir. Então eu fui ficando mais habituado para ouvir. Eu comecei no hospital no quinto dia. Então meu ouvido estava mais habituado a ouvir a velocidade, a rapidez. Mas aí teve um problema no meu estágio, que metade dos alunos que estavam eram chineses, a outra metade eram Nossa, gente. indianos, e tinham alguns que eram de Israel, e o inglês deles eu não Meu entendia. Deus. Era muito difícil. Então, eu olhava para a boca, eu ficava olhando, eu nem me mexia, eu nem respirava para conseguir entender o que eles estavam falando. E depois foi fluindo, assim, foi acontecendo, foi ficando natural. O mais importante, assim, para mim foi ter paciência comigo. Foi deixar Sim, verdade. com que eu ficasse mais tranquilo na minha expressão, no meu olhar para mim mesmo. E engraçado que nessa época o espanhol me ajudou bastante, porque tinham pacientes que não falavam inglês e Olha, falavam espanhol, apenas espanhol, que eram e eles não entendem o português, né, Lu? não entendem o português. Para Assim, eles é bem às vezes uma estranho. palavra ou outra, mas eles entendem muito mal. Então, o espanhol me ajudou muito também a tratar. Eu acho que na área da saúde é muito difícil você se manter só com uma língua. Você não ampliar o seu conhecimento procurando outras línguas que te possam ajudar no contato com as necessidades das pessoas. Sim. É, foi um tempo assim muito bom. É, eles não guardam muito respeito à gramática, que era uma coisa que eu tinha muito cuidado, à Liberdade ao falar. concordância. Usam muitas expressões idiomáticas, mesmo no ambiente hospitalar. Surgiam expressões que eu nunca tinha ouvido. E expressões idiomáticas, elas surgem novas o tempo todo.
Então, aquilo que eu tinha aprendido de expressões idiomáticas, de gírias, há muitos anos atrás, antes de estudar lá fora, já tinham surgido outras expressões novas, aquelas expressões já eram É, todo dia. antigas, já eram expressões de gente velha, então ninguém mais falava daquele jeito. Ô, A Lipe, Catarina querida, perguntou quantos idiomas você fala, Lu. eu falo inglês fluente, espanhol, eu tenho melhor leitura e ouvido para francês, mas eu falo Olha, que lindo, também. gente. E Eu amo francês. tô aprendendo alemão, porque aqui em Blumenau, onde a gente mora, eu tenho muitos pacientes que se pronunciam, na grande maior parte das vezes, em alemão. E às vezes eles conseguem falar português, não tão bem, mas para você ganhar a confiança da aproximação, esse diálogo precisa acontecer de alguma forma. E aí eu simplesmente busquei me inteirar de como que eu poderia me comunicar, me aproximar. Às vezes eu me confundo um pouco, eu quero falar com eles em alemão, começo a falar em inglês, que é um que é São próximos, a origem confusão que vai germânica. dando na minha cabeça, né, do que eu vou Origem aprendendo. anglo-saxônica, né, Lu? A língua que eu gostaria muito de aprender, assim, que sempre foi meu sonho, é o russo. Eu Olha, gente. sempre achei uma das línguas mais bonitas do mundo. Eu fico encantado com a forma de expressar a palavra, as frases, como elas dão encadeamento. Eu sempre tive vontade de conhecer a Rússia. Eu ensaiei algumas vezes aprender russo, mas eu ainda não consegui parar para me concentrar para conseguir aprender. É, Desculpa, eu ah, não escutei, Luciano. Você mora onde? É Blumenau, né, Lu? isso, Blumenau, Santa Catarina. Santa E, Catarina, Catarina. Aí você tem seu isso. nome, né, Catarina? Santa Catarina. O E, Luciano, gente, ele morava aqui em Brasília e eu, modéstia à parte, né, dei aula de canto para essa pessoa maravilhosa, melhor nossa, aluno que eu tenho. as melhores aulas da minha vida de canto foi assim, Amei os dar aula melhores pro momentos Luciano. da Ele minha era vida. uma pessoa assim, a gente conversava mais do que fazia aula, ele trazia luz para os Eu momentos. atrapalhava ele a dar aula para mim, porque ele queria dar aula e eu queria conversar. Eram momentos assim para mim, Lu, muito generosos, que me traziam muita luz, muita paz. Eu sempre saí da sua casa, né, quando terminava as aulas, muito feliz, renovado as Que forças. bom. Acho que a sua energia sempre foi muito positiva, Lu. Eu também ficava super renovado. Me E eu acho restaurava. que mais uma pergunta que você fez. É... O Da, que que eu... da, da fluência, que eu perguntei assim, quando que você sentiu a fluência acontecer, né? De fato, que Ah, você ouviu e falou, agora eu entendi sim. tudo. Quando eu consegui explicar para uma senhora de 98 anos de idade, é, 98 anos de idade, que a forma como ela iria fazer o tratamento dela, terminei de explicar e perguntei para ela como que esse tratamento ia ser feito e ela conseguiu me Olha, gente. explicar da forma correta. Naquele momento, aquela história que nós conversamos, as Da pessoas emoção, né, escrevem, eu Lu, não da acompanho. liberdade. O Bruno, professor Tabel. Ah, saudade de você também. Quando você consegue explicar para alguém e essa pessoa repete, significa que a tua comunicação ela alcançou o objetivo. Então a gente não vai falar uma língua estrangeira por falar uma língua estrangeira. A gente vai falar essa língua estrangeira com o objetivo de colocar em comunhão um conhecimento. E ao colocar esse conhecimento em comunhão, a gente precisa entender que ele tem um objetivo principal de estabelecer um processo de troca, né, afetiva, troca de conhecimento, que faça com que o outro consiga te compreender. A sua mensagem, a mensagem que você está transmitindo, ela precisa chegar ao alcance do outro. Então, por isso que eu Sim, sempre verdade. digo que aprender línguas estrangeiras, se a gente tem um objetivo maior, não pode ser feito ou olhado de qualquer forma ou de qualquer maneira. A gente Sim, verdade. precisa enxergar que tem um objetivo superior. Né? Qual é o Lu, eu vou objetivo superior chamar. para cada um? Verdade. Eu vou chamar a Catarina para conversar, Lu, porque lá são 1 hora da manhã agora. Deixa eu ver se ela Nossa, está presente aí.
Na Rússia são 6 horas de diferença. Então lá vai dar 2 da manhã, quando a gente terminar nosso diálogo, né? Às 7 Meu lá Deus. são uma aqui. Deixa eu ver se ela está presente aqui, se ela pode conversar conosco. Ai, quero ouvi-la falar em russo, que eu vou ficar apaixonado. Não, e ela conversa muito bem em português. Nem parece que. Deixa eu ver se ela me responde aqui. Nem parece que ela realmente é russa, eu até duvidei. E aí, quando ela começou, aí eu participei dos bate-papos, é bom que eu vou falar um pouquinho da experiência que ela me proporcionou. Porque, assim, Uhum. a Catarina, eu conheci ela, estava tendo a semana, né, Fluency Week, e aí, olá, Ai, que Catarina, linda, bem-vinda! Catarina! Dá um oi pro Lu, Catarina. Oi! Vocês Oi, me Olha como é que escutam? ela fala bem, Lu. Vocês me escutam bem? Tá? super bem. Ah, tá. Tá Olá, ótimo o teu sinal, gente! Catarina. Olá, meus amores! Tudo bem? Ele quer te ver falar em russo, Catarina. Um Privyet, Privyet, Em как russo? дела? Quer dizer oi, gente, tudo Привет, bom? привет! Отлично! Ai, meu Deus. Sim. Tenho Olá, gente. uma Olá, meus dançarina que amores. eu acompanho, que ela é russa. E aí, olha a loucura da pessoa, né? Eu Não, os fico russos são imitando maravilhosos. alguns passos de danças dela, ouvindo ela explicando em russo. Não entendo Oh, meu nada, vou Deus. seguindo os passos. A Catarina Ah, Lu, eu legal. conheci assim, nessa semana Flash Fluency Week, eu fui lá sempre tentando procurar bate-papo, procurar pessoas de outros países que quisessem aprender idiomas. Aí eu achei a Catarina comentando assim, alguém sabe de um curso de português? Porque eu quero aprender português. Aí eu fui lá e respondi ela, fui no privado, falei, olha, eu sou professora aqui e tal, sou pedagogo, se eu puder te ajudar. Mas se não sou professora. Aí depois eu descobri que, na verdade, ela fala muito bem. Ela queria aprender as gírias. Ela queria aprender são É. termos coloquiais, os chamados, como você falou, os idioms em inglês, né? Idioms são os termos coloquiais que nós utilizamos, porque ela fala muito bem, ela entende muito bem. Você tem alguma coisa que falamos que Ai, você não entendeu, mentira. Catarina? Fala pra gente aí. Mentiroso. Ele é mentiroso. Não, eu entendo, tipo, depende de conversa. Eu posso entender sim, tipo, tranquilo, de boa, mas. Ah, depende. Se a gente vai conversar sobre política, não. Mas só tem curso, eu não sei responder. Mas, sei lá, os temas difíceis. Não, sobre história também, é muito difícil pra mim. Não sei, Luciano, e pra você, tipo, temas sobre história pra você responder em inglês, pra você é difícil? Queria perguntar pra você. Questões da história do país? Sim. Na verdade, não. Assim, quando eu tinha essa intenção de morar fora, Uhum. eu tinha esse hábito de ficar estudando para conhecer Uhum. bem como que era não só a história do país ou da região, do estado, também os costumes, os hábitos. Eu sempre tenho muito medo de ofender uma região ou um grupo de sociedade ou um grupo de pessoas. Então, eu levantei antes de mudar, antes de ir para o hospital, eu ia trabalhar e estudar numa comunidade onde só tinham idosos, né? Então, eu procurei saber de onde vinham esses idosos que eu ia atender, qual o comportamento deles, o tipo de alimentação, a religião predominante entre eles, como eles se permitem o contato com as outras pessoas. E foi bem importante para mim, porque alguns deles não Uhum. gostavam de contatos Uhum. próximos, de toque, por exemplo, era algo para eles Uhum. bem aflitivo quando eles não conheciam, não conhecem a pessoa ou não tinham tido contato antes. Tudo tinha que ser num planejamento de tanto respeito e Olha, de tanto carinho e ao mesmo tempo numa distância em que eles se sentissem seguros, que só foi possível para mim entender isso estudando antes, né? Já que a minha Uhum. ideia era estudar. É claro que a gente não precisa conhecer tudo isso se a gente não tem o objetivo de morar naquele lugar, se a gente não tem o objetivo de passear, mas até para passear em busca de conhecer esses novos lugares, eu sugiro sempre que a gente consiga ampliar a nossa sabedoria sobre costumes, gosto de sobre a contar umas história, curiosidades. A sobre os Catarina me hábitos. contou. Eu trabalhei com saúde indígena em Meu Brasília. Deus, É, legal. Nossa. e aí, para trabalhar com saúde indígena, você precisa estudar também os costumes, os hábitos, os comportamentos. E eles me ensinaram muito isso, a não ser invasivo com esses hábitos e nem com os comportamentos.
a gente precisa se policiar muito, né? Porque a gente olha para um outro costume, para um outro povo, para um outro país, através da nossa lente de costumes e de hábitos. E muitas vezes a Sim, é gente verdade. constrói um julgamento anterior, agressivo, que faz com que a gente não se aproxime. Então, o que eu sempre procurei, e aprendi muito isso com os indígenas, foi policiar o meu olhar, o meu comportamento, porque nós somos diferentes, aceitar a diferença, entender que a diferença ela é, na verdade, um plano de ação maravilhoso na vida humana, que nos favorece sempre o aprendizado. Então, o meu primeiro movimento de contato com quem não era parecido comigo, em questões de cultura, em questões de hábito, foram com os indígenas de várias tribos diferentes. Então, eu tinha que aprender coisas que eram diferentes, de costumes diferentes, de grupos étnicos diferentes. E Sim, entender a respeitar esses hábitos e esses costumes, eu sem imagino, impor Lu, que nada difícil. a eles e sem dizer para eles o que é certo ou o que é errado. Mas A Mona entrar comentou nessa. aqui, Oi? brasileiro adora tocar. A Mona Monteiro E comentou aqui. não, Elvis sabe, aliás, quem me conhece sabe, eu adoro abraçar, né? Não é só tocar. O Lu é muito E, caloroso, gente. Vamos eu ia te embora. falar Muito. isso. É um Quando eu amigo cheguei nos Estados maravilhoso. Unidos, eu quase abracei a policial que estava na imigração, porque ela me tratou, foi a pessoa que me tratou melhor, então eu fiquei emocionado, não me senti sozinho. E eu fui para caminhar Oh, para meu Deus. abraçar ela, ela segurou com Não a mão no pode, meu né? peito e me empurrou e falou: Ó, não, não toque, não se aproxime. Caramba. Aí eu falei: ai meu Deus, desculpa. E Vocês assim, às abraçam na vezes. Rússia, Catarina? Hã? A gente abraça quando, tipo, tipo, você sabe, pessoal, há muito tempo, sim, é muito normal, mas quando não, muito tempo, tipo, pra gente estranho isso aqui. Ai, Ah, se for estranho. eu gosto dessas coisas, eu gosto de carinho. Catarina, você fala outros idiomas ou só português, além do russo? Não, não falo outros idiomas. Não fala outros. E essa paixão veio como pelo português? Como é que foi isso? Eu queria Ai, saber isso um nossa, pouquinho. que história longa! Não, resume pra gente um pedacinho. Foi Ai, na eu vou Copa? contar Você me essa falou uma coisa uma vez da história. Copa, não foi? Sim, sim, eu apaixonei pelo Brasil depois da Copa do Mundo, que estava na Rússia. E, na verdade, na Rússia foi os lugares que, tipo, ah, tava um grande televisão aí e a gente poderia assistir futebol. E eu não gosto muito de futebol. Eu também Que não. estranho, que proibido Eu falar também isso, não. né? Somos os três Para aqui. brasileiros. E sim, e, tipo, eu cheguei por causa de meus amigos que estavam aí. Só que depois eu pensei, nossa, muito da hora que muitos estrangeiros aqui, eu não falo outra língua, tipo, eu não falo inglês, não só sei russo e só isso, acabou. E eu vi que perto de mim estão muitas estranhas pessoas e tá escrito Brasil. Eu, caramba, qual é o idioma do Brasil? Eu não Olha. sabia no outro momento. Nossa, tô muito burra, mas tá. Tipo, eu descobri que Brasil, coloquei no meu Google Tradutor Brasil e tá. Pronto, eu vou conversar com essas pessoas. Só que, tipo, eu coloquei que sim, que pra um brasileiro, que sim, vamos tirar uma foto. E eu tirei uma foto com ele e ele queria me beijar, tipo, um bochecho. E eu, que isso? E Eu não você te já sabia que era conheço. português, Eu Catarina? sabia, Aqui? tipo, eu não sabia nada de português, nenhuma palavra. Olha. Você Sim. sabia que o idioma nosso era português? Eu sabia, só que, tipo, eu esqueci que português, sabe? Eu procurei, ai, eu vi que Brasil, tá bom. Qual é o idioma do Brasil? Português, então. Quando eu E conheci sim, Catarina, Lu, eu não sabia nada do russo. Eu realmente tinha feito o desafio Challenge Six, que é o desafio para eu mesmo, de 6 idiomas além do português. E aí eu procurei, né, 3 que eram latinos, o italiano, o francês e o espanhol, para ir aprofundando. Eu procurei 2 germânicos, o inglês e o alemão. E aí eu falei, e o outro, qual que vai ser? Aí eu pensei em chinês, eu acho que é muito complicado. Japonês eu tenho uma queda, sei algumas palavras, mas eu queria algo inusitado, que eu não soubesse nenhuma palavra, que nunca tivesse visto na minha vida. Aí me veio o russo.
E aí, quando veio essa ideia do russo, eu falei, gente, o russo, será? Aí um amigo meu, que é o Marfan, era um aluno meu, ele tem essas loucuras de estudar também. Ele já me falou assim, professor, vamos estudar o alfabeto cirílico, é legal. E eu falei, como que é isso? Aí quando eu comecei a pegar as primeiras palavras, eu lembro que eu liguei, eu mandei uma mensagem, liguei não, mandei mensagem pra Catarina, no WhatsApp, bem assim, sabe os dias da semana em português? Aí ela falou, eu sei. E aí ela falou segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Aí eu falei, eu não sei em russo, eu vou pesquisar. E eu fui pesquisar, alô, né? Понедельник, вторник, среда, четверг. Falei, meu Deus, é muito difícil de falar. Piatnitsa, sabota, воскресенье, é isso? Falei, meu Deus, é muito difícil de falar. Estou sofrendo com os números agora. Mas é uma experiência nova. E é legal, é gratificante, porque você vê assim que, como você falou, Lu, quando você aprende com amor, né? Quando você vê algo novo para o seu aprendizado, e eu achei essa amizade com a Catarina legal no sentido de empurrar, né, de mencionar esse aprendizado, tanto ela com português. Ela tem muitos amigos aqui no Brasil, Lô. Ela me apresentou o Clube É. Poliglota do Brasil, que eu nem sabia que existia. Que E tem legal. vários poliglotas, Lu, que falam russo fluentemente. Conversam com ela um montão e eu fico perdido na conversa, boiando. É, pois é, sim, conheço aqui, estão Então, gente, eu me queria falar um falando pouquinho também. sobre tem uma Legal. dúvida, eu até coloquei isso aqui no texto que eu coloquei, Catarina, que os professores mais fluentes, normalmente americanos, entre eles tem o Stephen Crasher, você pode procurar ele no YouTube, tá? É Stephen com PH e Crasher com K. Ele fala assim sobre a aquisição do idioma. Ele diz que não existe aprendizagem, mas aquisição. Ele diferencia os dois como que a aquisição é onde você tem uma afinidade, um lado afetivo. E o aprendizado, o Lu explanou muito bem isso, maravilhosamente bem, que é você ter uma obrigação de desenvolver. E essa obrigação trava a gente. E aí eu queria que Ah, vocês falassem um pouquinho sobre esse assunto. Vocês acham que realmente a aquisição. O Lu já falou, né? Mas é só reforçar o que ele já disse, né? Começar com o Luciano, então, sobre a diferença, Lu, entre você adquirir o idioma e você aprender, como muitos aprendem em escolas de idiomas. Deixa eu ouvir o Olha, Luciano, então. eu não sei se a Caterina viu, mas ela acabou de ser convidada para vir conhecer o Brasil, ó. ai, Oh, que meu Você Deus, eu vou acabou legal. de ajudar na receber Vamos uma vaquinha. visitar o Brasil, pergunta se gente. você quer vir conhecer o Brasil. Eu Ela vou Eu ajudar na vi sim, vaquinha. pergunta. Eu quero muito, meu sonho de já visitar está o sendo Brasil. abraçada, olha, já Já está sendo tô... abraçada. Ai, Que mano. gostoso. Sim. O Lu disse que tem milhas aéreas, viu, Catarina? Eu, Ai, tá. Pra gente é, patrocinar essa viagem. Quem me espera, eu vou visitar. ai, que legal. Então, eu mantenho essa minha ideia sempre muito forte de que o aprender, né, ele deve ser um processo sempre muito gostoso, ele sempre deve nos proporcionar prazer. O aprendizado, ele tem que nos oportunizar a ideia de que nós vamos conquistar algo a partir daquele momento. Você pode conquistar o prazer da comunicação com o outro, você pode conquistar o prazer de simplesmente dominar uma língua estrangeira, você pode conquistar o prazer de ser um diferencial no teu trabalho, nas tuas atividades, nas coisas que você faz Sim, verdade. habitualmente. E ele pode também simplesmente te proporcionar o prazer de que você está desenvolvendo algo novo na tua vida. Sem prazer, eu acho que não existe estímulo. Eu continuo sempre pensando que imposições, ameaças, agressões verbais ou de qualquer outra forma para impulsionar alguém dentro de um aprendizado, isso não funciona, isso só traumatiza. E eu vejo que muitas pessoas não conseguem aprender porque se traumatizaram muito nas suas experiências anteriores. É verdade. Catarina, você aprendeu português, você Oi. disse que teve um professor de português, foi isso? Sim, sim, eu aprendi Mas quando você com. sentiu que estava realmente entendendo o que a gente fala? Ai, eu não sei. Que pergunta difícil. Foi meio que mágico, porque você Caramba. acordou e falou, estou entendendo. Eu acho que pelo humano, eu acho que sim. Eu já senti que eu tô aprendendo, tô Fazia entendendo. uns 2 anos que você tinha o curso já de português, Sim, não? eu tô aprendendo 2 anos, sim. Faz 2 anos que Tô você aprendendo. começou esse curso? Não, curso tipo humano e depois eu aprendi sozinha.
com meus amores brasileiros. Os amigos, tá Obrigada, vendo? vocês são amigáveis. Isso é perfeito. Ela me colocou num grupo, o Luciano, que é do Discord, né? Que os jovens estão usando muito agora, né? Eu sou mais velho, sou mais de 30, Catarina, não participo dessas coisas. Aí ela me chamou para participar desse grupo. Era um falando italiano, um italiano conversando em português, o outro em inglês, o outro em francês. Eu falei, meu Deus, a Torre de Babel. E eu tentando me organizar para entender o que eles estavam falando. Aí a Catarina falava, Muito da traduz hora. para mim, traduz que eu não entendi. Aí a gente passava o português a ela. Bisório, eu vou te falar uma coisa, desapega da idade. Você tá muito apegado no passeio dos 30 anos. Desapega, Ah, é verdade. solta. Solta. A Ela acabei de... juventude tá no seu pensamento, na sua alma. Deixa É você ser verdade. jovem, sorria bastante, tome muita água, aprenda coisas novas. As pessoas não sabem disso, mas aprender novos idiomas diminui o risco de doenças, de transtornos cognitivos, como a doença de Alzheimer e outros transtornos cognitivos que acompanham o envelhecimento. O Olha aí. desafio de aprender uma língua nova ou de aprofundar esse aprendizado, ele serve como uma profilaxia para os quadros demenciais que geralmente acontecem quando nós estamos envelhecendo. Então, o que mantém a mente jovem, o que mantém a nossa capacidade de estar sempre inteirado com a juventude, é a nossa proposta de tornar a vida um aprendizado a cada momento. Os aprendizados a cada momento e os desafios que a gente traz para a nossa vida é o que faz a gente permanecer jovem. Quando você para de se desafiar, quando você retira de você a oportunidade de desenvolver o teu melhor, o teu potencial e de ser desafiado no dia a dia, você simplesmente deixa de se manter jovem. E aí o envelhecimento acontece, o desânimo, o cansaço, né? É o Cortella. Você já conhece, Catarina, o Mário Sérgio Cortella? É um Não. reconhecido filósofo brasileiro. Eu vou te mandar alguns vídeos dele. Acho que o Lu conhece. O Cortella, ele fala sobre isso, né, que o Lu acabou de citar, e eu até coloquei isso no meu TCC, dizendo assim que os jovens andam muito velhos, porque ele fala que velho é quem não quer mais aprender, é quem não quer mais desenvolver, é quem parou a sua capacidade de evolução pessoal, né? Acho que já sabe de tudo. Ele sabe todos os assuntos, ele discute todos os assuntos. Você fala sobre uma língua nova, ele fala, não quero aprender, não tem importância, não é legal. Para ele, nada mais importa. Essa pessoa é a pessoa velha. A pessoa nova é aquela que está sempre se inteirando do que está acontecendo, né? Sempre dando-se a oportunidade de aprender algo novo. Ai, que E é legal preguiça isso, estudar realmente. nova língua. Eu estudo agora italiano, sei que. Como eu estudo? Não Que estudo, eu legal! tenho nível de cachorro que eu falo. Tipo, cachorro pode entender, certo? Se que não fala. E eu também, tipo, eu quando encontro com um italiano, eu entendo se que não falo. Eu, tipo, meu Deus, que Lu, depois vontade, você segue a mano. Catarina no Instagram dela. Quem tiver aí também pode seguir a Sigo. Catarina. Olha, que ela coloca umas Ah, coisas sim. interessantes, curiosidades. Eu entrei aqui no Instagram dela e aí tinha lá falando assim: evite a palavra açúcar muito alto aqui na Rússia. Ah, sim, existem esses tipos de palavras que não vão falar em português na Rússia. Tipo, açúcar. Pra gente, açúcar significa rapariga, puta. Tipo, a Ah, gente escuta Tá isso vendo, como Lu? a rapariga. Sim, não dá pra falar. E a Aconteceu uma pessoa fala história. inocência, né, Lucas? Né, Lu? Sem perceber. eu quero É, açúcar, açúcar, sim, açúcar. aconteceu uma história com uma menina brasileira. Ela tava com um filho no supermercado aqui na Rússia. E na frente dela tava uma menina russa. E ela falou pra filho, tipo, ah, filho, você pode me dar um açúcar? Tipo, a menina russa, ela, xingou do nada. Eu não Tem motivo conheço, pra tipo, isso. a rapariga falou pra mim, que porra é essa? Catarina, alguém pediu É para você perigoso. mostrar o teu urso. O quê? Urso? Alguém pediu para Urso você que eu mostrar o tenho? urso. O curso. Peraí, eu vou mostrar pra vocês, calma. Eu tenho um. Sério, muito legal. Pra mostrar quem? Urso? Ah, Olha que ursão lindo! Olha que É a bandeira do bonitinho! Brasil, Esse Lu, olha urso. só.
Ah, sim. Bandeira do Brasil, bandeira da Rússia. Ela é uma Lindo. poliglota. Cada bandeira, cada língua que aprender, Lu, vai colocar uma bandeira diferente aí. Ai, eu queria, sim. Mas eu tenho urso na minha casa. Que são lindos, gente. Ah, russo certo, né? Cada Nossa, que russo legal. tem urso. Aí a Catarina disse que ouviu falar, ô Luciano, que tem uma faculdade chamada Rui Barbosa aqui no Brasil, Ah, e ela disse que ela é um palavrão. sim, meu Deus do céu, Ah, não que pode muito falar ruim? engraçado. Não pode, porque pra gente, Rui significa pau, Ah, entendeu? Tipo, Barbosa, aqui na Rússia também. Aqui a gente chama os cachorros que moram na rua, que não tem nome, tipo, Barbosa. Tipo, pau do cachorro, meu Deus, brasileiros, que Soa importante mal. para brasileiros, pau do cachorro. Oh, não! Meu Deus! Rui Barbosa. Hoje, tipo, eu tava no trabalho, chegou minha colega e eu tava falando português. E eu falei Rui Barbosa. Ela tá, o quê? Meu Deus! Depois eu expliquei isso. Uma pessoa importante para brasileiros, pau do cachorro, mas tudo bem. Eu descobri uma coisa com Ai, uma amiga japonesa que eu não sabia, né? Que a palavra mala em japonês, né? Se tiver alguém de japonês aí, corrija isso se estiver errado. Mas uma amiga minha japonesa, uma senhora, e disse que eles entendiam como pinto, né? E ela disse que tinha um homem no aeroporto muito nervoso no dia que ela foi viajar do Japão, e ele falando bem alto, a minha mala, a minha mala. Ela disse que as japonesas tampavam o ouvido e baixavam a cabeça. Elas ficaram sentindo muito mal naquela situação. Eu falei, gente, que coisa. E esse homem gritava, e várias vezes o nome mala, eu falei, que coisa, eu não sabia, né? Eu falei, eu também, perigoso se eu for no Japão eu falar também essa palavra, mala, porque pra gente não quer dizer nada. Então existe ai, essa vou cantar. curiosidade cultural. Sim, vou contar pra você essa história muito engraçada, Elvis. Eu acho que pra você já contei isso aqui, vou contar pra todos. Que sobre o alfabeto russo, tá? A nosso alfabeto russo criaram os dois irmãos, não o cirílico, os dois, cirílico e metódio. Se que em russo a gente fala os nomes deles, cirílico é Kirill e metódio me fode. Kirill me fode, meu Deus, até o alfabeto me fode, gente. Uma Que curiosidade, idioma né? chato, né? Alfabeto me fode. Tão difícil. Entrou, Catarina, no grupo que Ai. você me Oi. convidou, do grupo que eu participo contigo, entrou essa semana uma moça do Cazaquistão. É alfabeto cirílico também, é? Não, não, não. É Não, muito outro próximo, alfabeto. não é? Você entende alguma coisa de Não, cazaque? não, não, não. Não entende nada? É só do idioma parecido com turco. Não Com com turco? russo, bielorrusso, ucraniano, assim. Olha que curiosidade, gente. Isso que aí as pessoas falam russo como nativos, como a gente, tipo, eu não posso perceber pelo sotaque que eles são de Cazaquistão, entendeu? Coisa. Eu sei que ela escreveu algumas coisas no grupo e eu achei parecido com o russo. Eu achei a escrita também, mas não o alfabeto Hum, cirílico, é outro. alfabeto, eu não, acho que eles usam o alfabeto cirílico, só que eles misturam os dois alfabetos, Ah, entendeu? Tipo, misturam. alfabeto latino e alfabeto cirílico. E Ah, sim. entendi. Ah, eu não sei muito É porque, assim, por sobre exemplo, isso. para vocês, eu não sei se vocês têm essa impressão, mas muita gente que eu conheço amigos da Itália. Eu tenho um amigo na Itália, o Jeová, que ele fala, para ele, aqui na América Latina falavam todos o mesmo idioma. Ele pensou que Brasil, Chile, Bolívia, era tudo um idioma só. E quando ele descobriu que ele ficou tão Espanhol, no frustrado, Brasil, sim, a gente tá falando espanhol. ele ficou tão frustrado quando ele descobriu que. Ele falou, vocês não entendem os Espanhol. espanhóis? E eu falei, não, é difícil. E os espanhóis não entendem o português? Eu falei, não. Nossa, mas que coisa, ele ficou tão chocado, ficou triste. Eu tenho um vídeo no meu YouTube e eu perguntei pra russa que eles sabem sobre o Brasil. Tipo, qual é o idioma falado do Brasil? Qual é a capital do Brasil? Ai, gente, eu sei. Eu Ah, eu assisti recomendo pra esse vocês vídeo. verem. Você fala muito bem, Catarina, já é quase uma brasileira. Sério? É, Vamos nos você, visitar. você já é brasileira, você é uma brasileira Ah, russa. eu sou de coração brasileira. Sim.
sou do Acre. Ninguém sabe o sotaque do Acre. Por isso que essa põe acriana. Ela põe assim, Sim. brasileira acriana. Agora eu entendi o porquê, porque o do Acre ninguém consegue distinguir. Ninguém sabe o sotaque do Acre. Você sabe dizer o sotaque do Acre? Você sabe o sotaque do Acre? Eu tenho um pouco, eu não, acho que eu não sei imitar, mas eu saberia diferenciar, assim. Eu não, mas o teu sotaque é lindo, assim, do jeito que você fala. É lindo, a gente compreende super Eu bem. também acho, bem melódico a voz Sotaque dela. super charmoso e super bom de compreender, de ouvir. Ah, não Mas, tem. tipo, Agora não é fala pra gente sotaque. uma frase inteira em russo. Só pra gente ver como é que sua voz Ai, fica em meu russo. Deus. Ai, eu não sei o que falar. Fala bem Ah, alto, bem alto. pra Ai, gente gente, ouvir quem tá bem. dormindo na minha casa? Я не знаю, что сказать на русском языке. Eu não sei o que falar em russo. Ah, mas Não, tipo, quando eu falo russo, eu Não se não salvou pelo consigo que me nada. a sua voz ficou Eu falei que diferente eu não sei mesmo. falar em russo. Não sei o que. Eu falei essa frase em russo. Não, tipo, vocês podem falar pra mim umas frases e eu posso traduzir pra russo, pra todo mundo entender. Ó, traduz o que o Braulio escreveu ali no chat, aqui embaixo, em russo. Спокойной ночи, O Wesley дорогой escreveu em друг. russo aqui, ó. Boa noite, querido amigo. Boa Спокойной noite. ночи, querido amigo, дорогой друг. Querido amigo. É Sim, espacô isso aqui, é? спокойной ночи. Sim. Espacô. Eu tô começando a ler, ô Lu. Depois O de tanto alfabeto me tempo. fode, como eu falei. Eu comecei a ler aqui, tentando ler. Ela coloca pra gente, Lu, uns textos, começa desse jeito aqui, Lu, texto escrito aqui. E fala bem assim, vamos ler, gente, lá no Discord. Se alguém tiver interesse em aprender também, tá, gente? Vocês vão gostar aí. Começa a seguir a minha amiga Catarina Roça, e aí você começa, aí você vai pegar com ela os contatos e tal. Tem lá o Discord que ela participa com a Ai, gente, ela coloca uns textos e fala assim, lê pra gente. Eu não consigo ler nada, eu me perco todinho. Agora que ela leu, eu sei o que é, mas na hora eu me perco, lá, é difícil demais. isso é muito bom. Meus amigos, foi um prazer imenso estar com vocês aí. Eu vou liberar. O Luciano é médico, gente. É época de pandemia. Esse homem está trabalhando muito, virando noites. Está trabalhando muito, Catarina, ele. E ele é Estamos médico pediatra. cansados. Estamos cansados. E a Catarina já deu 2 horas da manhã, hein, Catarina? São 2 da manhã? Sim, sim. Amanhã você acorda cedo ou não? Não, eu vou acordar. Ai, gente. Vou acordar 7? 2 horas da tarde. Meu Porque Deus. é quando eu posso começar, tipo, ninguém tá no Aí, Lu. Discord, no ser rede social, porque é 6 horas diferentes. Meu Deus, tão difícil começar, mas Ô, sim, eu gente. converso à noite com brasileiros. Ai, que delícia. O prazer foi meu de estar com vocês, Prazer. conhecer você. Você é uma menina linda, amei conversar com você. Obrigada, você Super divertida e você é uma também. brasileira, sim. E tem a voz Obrigada. linda, é super. Nossa, vontade de te abraçar. Vem logo pro Brasil pra gente te abraçar. Ô, Lu, muito grato, viu, Lu, pelo seu carinho, a sua amizade e por compartilhar esse momento conosco, viu? Obrigada. Como eu falei, o Luciano é Obrigada. super ocupado, gente. É um Beijos. prazer Beijo. imenso estar na companhia de vocês. Beijo. Catarina, um Tchau, beijo tchau. também. Prazer estar com vocês. Tchau, tchau. Beijo. E pra vocês, Tchau, amores, tchau. também.